Na madrugada de 14 de abril de 1928, o casarão de Mariana Alves, na Lapa, ficou em silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som distante do bonde. Na manhã seguinte, a governanta encontrou a porta do quarto trancada por dentro e, ao entrar com a chave reserva, descobriu Mariana morta, deitada sobre o tapete persa, com sinais de violência, mas nenhuma evidência de arrombamento. O Rio de Janeiro inteiro ficou chocado. O corpo de Mariana estava impecavelmente vestido, como se tivesse ido dormir normalmente, com sua mão descansando sobre um caderno de partituras aberto. O quarto estava intacto, sem móveis fora do lugar, sem sinais de luta aparente. Tudo parecia normal demais para a brutalidade do crime, aumentando o mistério. Mariana levava uma vida reservada. Professora de música renomada. Frequentava círculos artísticos e mantinha amizade com figuras influentes, mas também tinha desavenças familiares por herança. Ninguém poderia imaginar que uma rotina tão discreta terminaria em um crime tão frio e meticulosamente planejado. Vizinhos relataram ter visto luzes acesas até tarde e ouviram passos silenciosos no corredor, mas ninguém se aproximou. Quem poderia invadir um casarão tão protegido, matar e ainda assim deixar tudo aparentemente intacto? Cada detalhe levantava mais perguntas do que respostas. Enquanto a polícia investigava, a cidade acompanhava cada passo do caso. Perguntas pairavam sobre a elite artística e familiar, quem teria motivos para matar Mariana Alves e como alguém poderia fazê-lo sem deixar rastros. Cada hora que passava tornava o mistério mais perturbador, deixando o Rio de Janeiro em suspense e sedento por justiça. O caso de Mariana Alves rapidamente chamou atenção em toda a Lapa e pelo Rio de Janeiro. A polícia começou a investigar cada detalhe do casarão, procurando sinais que pudessem revelar o que realmente havia acontecido naquela madrugada fatídica. À primeira vista, nada parecia fora do lugar: móveis alinhados, cortinas intactas, objetos pessoais organizados com perfeição. Porém, à medida que os investigadores avançavam, pequenas evidências começaram a surgir: um copo com restos de vinho na mesa de jantar, partituras abertas sobre o piano, folhas espalhadas com anotações aparentemente sem sentido. Cada item, por mais comum que parecesse, podia conter pistas cruciais sobre o assassinato. Familiares e amigos foram chamados para depor. Muitos estavam em choque, incapazes de entender como alguém tão organizada e cuidadosa poderia ter sido morta de forma tão fria. Colegas de Mariana desgrama como dedicada e reservada, sempre pontual em suas aulas e compromissos. Mas ninguém conseguia imaginar que uma vida tão meticulosa pudesse ter atraído a atenção de alguém capaz de um crime tão premeditado. As conversas revelavam tanto admiração quanto pequenos conflitos familiares, sugerindo possíveis motivações que a polícia deveria explorar com atenção. A investigação se estendeu também aos vizinhos do casarão. Alguns afirmaram ter ouvido passos durante a madrugada. Outros mencionaram sombras passando pelos corredores, mas ninguém conseguiu identificar quem eram. Cada depoimento parecia levantar mais dúvidas do que respostas. Enquanto os policiais percebiam que o assassino conhecia a rotina de Mariana, sabia exatamente quando ela estaria sozinha e agiu sem deixar rastros perceptíveis, especialistas em crimes premeditados começaram a analisar cada detalhe do local. A ausência de sinais de arrombamento, a posição do corpo e a organização do quarto indicavam frieza e planejamento, características raras em assassinatos impulsivos. Cada pista podia revelar o assassino, mas apenas uma análise paciente e meticulosa poderia desvendar o mistério. Enquanto isso, o Rio de Janeiro observava o desenrolar do caso com apreensão. Notícias se espalhavam rapidamente e todos queriam respostas. Quem teria motivos para matar Mariana Alves? Como alguém poderia executar um crime tão cuidadosamente planejado? Cada minuto que passava deixava o mistério ainda mais perturbador e a cidade inteira em suspense. Na manhã de 14 de abril de 1928, o casarão de Mariana Alves, na Lapa,
Estava cercado por curiosos e policiais, mas dentro dele a cena era quase surreal. Mariana jazia no chão, vestida com seu pijama impecável. Mãos repousando sobre partituras abertas, sem sinais de luta. E cada móvel parecia colocado de forma a enganar qualquer observador sobre a violência ocorrida. Enquanto a governanta, trêmula, relatava ter ouvido passos leves na madrugada e se perguntava como algo tão brutal poderia ocorrer. Sem sinais de arrombamento, o quarto estava impecável, cortinas alinhadas, estantes intactas, piano aberto, um copo de vinho quase cheio sobre a mesa. Objetos pessoais organizados, tudo sugerindo normalidade. Mas cada detalhe era analisado com lupa pelos investigadores que procuravam impressões digitais, fibras, marcas quase imperceptíveis no tapete persa e nos pisos de madeira, cada centímetro podendo revelar vestígios do assassino, enquanto o delegado traçava cenários possíveis, considerando que o culpado conhecia a rotina de Mariana e agiu com frieza extrema. Planejando cada passo, e jornais sensacionalistas do Rio de Janeiro já publicavam manchetes sobre o assassinato perfeito enquanto a população comentava o crime em cafés e teatros. A equipe de perícia fotografava o corpo e o ambiente, medindo ângulos, examinando cada superfície, comparando rastros de calçados e analisando objetos pessoais da vítima, sabendo que no crime antigo o diabo estava nos detalhes e que qualquer erro do assassino poderia revelar sua identidade. A cidade vivia um clima de tensão com ruas de paralelepípedos, bondes passando e postes a gás lançando sombras tremeluzentes sobre fachadas antigas, enquanto curiosos espiavam pelo portão e rumores de possíveis suspeitos se espalhavam, aumentando a pressão sobre a polícia. O corpo cuidadosamente disposto de Mariana Alves, o centro de uma investigação intensa, em que cada fibra do tapete, cada partitura e cada objeto deixado à vista podia conter pistas sobre quem era o assassino, como entrou no casarão e por que escolheu a vítima de forma tão fria e calculada, transformando o ambiente antigo, silencioso e aparentemente normal em um cabé de sombras, luzes e mistérios que exigiria paciência, observação minuciosa e interpretação meticulosa para que a verdade fosse finalmente revelada. À medida que a investigação sobre a morte de Mariana Alves avançava, o delegado responsável percebeu rapidamente que não havia espaço para negligência ou suposições. Cada pessoa ligada à vítima se tornou, aos olhos da polícia, um possível suspeito. E os interrogatórios começaram com familiares próximos, incluindo a irmã mais velha, que revelou antigos desentendimentos sobre a herança e a administração do casarão, e os irmãos, que pareciam simultaneamente chocados e defensivos, com olhares que traíam tanto preocupação quanto algum tipo de culpa velada, enquanto amigos de Mariana, artistas da música e da sociedade carioca, eram chamados a depor sobre eventos recentes, encontros, discussões, conversas privadas e pequenas rivalidades que, à primeira vista, pareciam triviais, mas que, sob análise meticulosa do delegado, podiam indicar motivos ocultos. Vizinhos do casarão relataram que ouviram passos leves e vozes indistintas nas noites anteriores. Alguns mencionaram ter visto sombras se movendo pelos corredores internos ou pela escadaria em madeira polida. Mas nenhum conseguiu identificar rostos, nomes ou detalhes precisos, e cada relato contraditório exigia uma avaliação cuidadosa, pois naquela época não havia câmeras de segurança, sistemas de alarme ou qualquer registro digital, de modo que os depoimentos se tornavam a principal fonte de informações, embora muitas vezes imperfeitos, incompletos ou enganosos. A polícia começou a notar padrões sutis. Certas pessoas pareciam esquecer horários, outras mudavam versões de acontecimentos aparentemente triviais. E os interrogatórios revelavam pequenos detalhes que contradiziam registros, cartas, agendas e anotações em partituras. E o delegado, com paciência quase obsessiva, começou a traçar perfis psicológicos dos suspeitos.
levando em consideração não apenas o que diziam, mas como se comportavam, a maneira como gesticulavam. Os olhares desviados, os suspiros, as pausas, e cada nuance se tornava uma peça do quebra-cabeça, que poderia revelar tanto o autor do crime quanto suas intenções. Cartas trocadas com figuras da sociedade musical começaram a mostrar tensões e ciúmes ocultos. Pequenos registros financeiros e empréstimos entre amigos e familiares indicavam possíveis motivos de ganância, vingança ou disputa de prestígio, e a polícia passou a cruzar informações aparentemente desconexas, tentando descobrir conexões que pudessem explicar por que alguém teria planejado um assassinato tão meticuloso, alguém capaz de entrar no casarão, executar o crime sem ser visto e ainda manipular o ambiente para parecer normal. A governanta foi questionada inúmeras vezes, revelando detalhes sobre visitantes inesperados, horários em que a vítima recebia correspondência e pequenas peculiaridades de Mariana. Enquanto a polícia coletava essas informações com cadernos de anotações, mapas do casarão e diagramas de onde cada suspeito poderia ter se movido, tentando reconstruir cada passo do assassino. Colegas de Mariana descreveram sua rotina minuciosa, horários exatos de aulas, ensaios, refeições e passeios, indicando que o criminoso tinha conhecimento profundo de seus hábitos. E a polícia começou a perceber que o assassinato não fora impulsivo, mas sim cuidadosamente planejado, com observação detalhada e paciência estratégica. Depoimentos de vizinhos, embora superficiais, forneciam pequenos fragmentos que, quando combinados, indicavam a presença de pessoas não identificadas nos arredores, movimentos discretos. Nas escadas, portas que se abriam silenciosamente e passos que desapareciam tão rápido quanto surgiam, reforçando a ideia de que o assassino sabia exatamente como agir sem ser detectado. Cada suspeito era analisado em conjunto com evidências físicas, marcas no chão, impressões digitais na escrivaninha e nas partituras, pequenas manchas de vinho no carpete e nas roupas de empregados. Sinais de que alguém poderia ter entrado e saído usando passagens pouco visíveis, aproveitando-se da familiaridade com o casarão, e a polícia começou a criar uma linha do tempo detalhada, minuto a minuto, da noite do assassinato, cruzando horários de depoimentos, movimento de bondes nas ruas próximas e qualquer registro de visitas. A cidade inteira estava em suspense, e rumores sobre possíveis autores circulavam rapidamente, aumentando a pressão sobre o delegado, que precisava equilibrar a busca por justiça com a necessidade de não acusar injustamente, e cada nova informação recebida era verificada, registrada e analisada em comparação com tudo já conhecido. Suspeitos que pareciam inocentes à primeira vista começaram a levantar dúvidas, e figuras da elite musical e social, conhecidas de Mariana, foram incluídas na lista de investigados, enquanto a polícia examinava suas correspondências, diários e registros financeiros, procurando sinais de ciúme, ódio, inveja ou ambição. Enquanto isso, pequenas descobertas dentro do casarão, um caderno de anotações faltando páginas, marcas de dedos em partituras antigas, uma cadeira levemente deslocada perto da janela menos se tornavam peças cruciais do enigma, indicando que alguém havia manipulado o ambiente para enganar qualquer observador. Cada depoimento, cada fragmento de evidência, cada contradição, cada detalhe físico e emocional começou a formar um mapa complexo de interações humanas, hábitos e motivações, e o delegado percebeu que o assassinato de Mariana Alves não era apenas um crime isolado, mas um labirinto de segredos, intrigas e relações ocultas que exigiria meses de investigação minuciosa. Cada suspeito era estudado não apenas pelo que dizia, mas pelo que escondia, pelo histórico familiar. Amizades, rivalidades, comportamento social e padrões de rotina, criando um retrato psicológico detalhado que buscava antecipar movimentos, possíveis mentiras e intenções ocultas.
O capítulo inteiro da investigação, desde a descoberta do corpo até os primeiros interrogatórios, transformou-se em um complexo jogo de observação, interpretação e análise, onde cada gesto humano, cada palavra, cada objeto no ambiente antigo do casarão poderia conter a chave para desvendar o mistério. E o delegado, com paciência e obsessão quase clínica, continuava a juntar peças aparentemente desconexas, ciente de que apenas a combinação perfeita de informações permitiria revelar o culpado e trazer justiça à vítima. Enquanto a cidade do Rio de Janeiro, ainda com ruas de paralelepípedos, bondes a gás e fachadas antigas, observava cada passo da investigação, cada rumor, cada detalhe revelado, aumentando a tensão e o suspense em torno de um crime que parecia impossível de resolver, mas que exigia, acima de tudo, paciência, análise e atenção absoluta aos menores sinais, aos mínimos movimentos humanos e ao labirinto de relações que cercava a vida de Mariana Alves, pois, no fundo, a verdade estava escondida nos detalhes, nos olhares, nos gestos e nos objetos que, à primeira vista, pareciam triviais, mas que, juntos, poderiam finalmente apontar para o assassino. Com um círculo de suspeitos definido e os depoimentos iniciais coletados, a polícia percebeu que o caso de Mariana Alves exigia uma abordagem ainda mais minuciosa, porque cada detalhe físico, cada fragmento de informação e cada comportamento humano poderia ser determinante para descobrir o assassino. Enquanto os investigadores analisavam o casarão em busca de vestígios, desde impressões digitais em cartas e partituras até pequenas fibras no tapete persa e nas roupas da vítima, especialistas em perícia criminal antiga começaram a traçar mapas do ambiente, verificando ângulos de luz, possíveis entradas e saídas, janelas discretas e portas secundárias que poderiam ter sido utilizadas. E considerando a possibilidade de que o criminoso conhecia profundamente a rotina de Mariana e os hábitos de empregados e vizinhos, a governanta, interrogada mais vezes, detalhou visitantes inesperados nos dias anteriores, pequenos eventos de comportamento suspeito, alterações na rotina de Mariana e a polícia começou a cruzar essas informações com registros de conhecidos da vítima, cartas, bilhetes e agendas, tentando reconstruir com precisão cada momento da noite do assassinato, minuto a minuto. Colegas da escola de música e membros da sociedade artística relataram encontros, discussões discretas, rivalidades e episódios de ciúmes. E a investigação passou a incluir análise de perfis psicológicos. Considerando que o assassino não havia agido por impulso, mas com frieza e planejamento estratégico, e cada pista que surgia, seja em depoimentos contraditórios ou pequenos sinais físicos, era meticulosamente registrada e confrontada com as demais informações. A polícia percebeu que o crime tinha motivações complexas, envolvendo tanto questões familiares, como disputas por herança e poder, quanto relações sociais, como inveja, ciúmes e ressentimentos entre colegas e amigos de Mariana. Cada suspeito passou a ser analisado de forma mais detalhada: hábitos, horários, rotinas, personalidade, relações com a vítima. E até pequenas ações aparentemente inocentes começaram a ganhar significado dentro do contexto do crime. Cartas antigas, bilhetes, diários e anotações foram revisados, procurando contradições, evidências de ódio, planejamento ou ameaças. E os policiais começaram a perceber padrões, conexões e comportamentos que antes pareciam irrelevantes. Cada passo da investigação exigia paciência, porque no crime antigo não havia tecnologia moderna e a verdade estava escondida nos detalhes minúsculos, nos gestos, nas palavras, nos olhares e nos objetos manipulados pelo assassino. A polícia começou a simular possíveis cenários, verificando quem poderia ter entrado no casarão, em que horários, como se mover, como agir sem ser detectado. E cada simulação revelava inconsistências em depoimentos,
evidências físicas e pistas do ambiente. A cidade do Rio de Janeiro continuava em suspense, com rumores se espalhando pelos cafés, teatros e ruas de paralelepípedos, enquanto jornais sensacionalistas aumentavam a pressão sobre os investigadores, publicando teorias, suspeitos e detalhes do caso, muitas vezes sem confirmação, mas influenciando o clima social e psicológico ao redor da investigação. Ao mesmo tempo, pequenos detalhes no casarão chamaram atenção, uma cadeira levemente deslocada perto da janela. Marcas quase imperceptíveis no tapete persa, impressões digitais em partituras, manchas de vinho no carpete em roupas de empregados, tudo indicando que o assassino havia manipulado o ambiente para criar a ilusão de normalidade, mas deixando rastros sutis que poderiam ser interpretados por alguém atento. Os investigadores começaram a perceber que não apenas a execução do crime havia sido perfeita, mas também a tentativa de ocultar evidências, tornando o caso ainda mais complexo e desafiador. O delegado traçava perfis detalhados de cada suspeito, considerando motivos, oportunidades e comportamento, analisando cada nuance psicológica, cada gesto, cada olhar, cada hesitação, e construindo uma teia de relações que revelava conexões antes invisíveis, permitindo que padrões emergissem, apontando para possíveis autores. Enquanto a análise avançava, novas evidências físicas surgiam, pequenas fibras, marcas, possíveis impressões digitais e alterações na disposição de objetos que, combinadas com depoimentos, começavam a formar uma linha de investigação mais sólida. Especialistas em crimes premeditados explicavam que a ausência de sinais de arrombamento, a posição do corpo, a frieza na execução e a manipulação do ambiente indicavam um assassino inteligente, paciente e meticuloso, e que qualquer tentativa de apressar a conclusão poderia comprometer a resolução do caso. Cada suspeito foi monitorado, interrogado e analisado repetidamente. E a polícia começou a reconstruir possíveis cenários de movimento dentro do casarão, considerando entradas secretas, horários de vizinhos, movimentação de empregados e possibilidades de distrações planejadas. Além disso, o delegado iniciou análise de comportamentos fora do casarão, investigando encontros sociais, relacionamentos e interações da vítima, buscando entender quem poderia se beneficiar de sua morte ou ter interesse em prejudicá-la. Enquanto cruzava essas informações com evidências físicas, depoimentos e padrões comportamentais, a investigação passou a se tornar uma combinação complexa de análise forense, psicologia, lógica e observação meticulosa, onde cada detalhe, por menor que fosse, poderia ser determinante para identificar o assassino e desvendar o crime. O clima de tensão aumentava a cada dia, enquanto a cidade assistia ao desenrolar do caso. A polícia se aprofundava em cada fio de cabelo, cada marca, cada papel, cada sombra. E a conclusão parecia cada vez mais distante, mas a persistência, paciência e atenção aos menores detalhes começavam lentamente a revelar a complexidade e o método por trás do assassinato, mostrando que Mariana Alves fora vítima de um crime friamente planejado, meticuloso, envolvendo conhecimento, paciência e habilidade extraordinária, e que apenas através da análise contínua, detalhada e obsessiva, seria possível chegar à verdade e à justiça que a cidade e a família da vítima tanto buscavam. À medida que a investigação sobre a morte de Mariana Alves avançava, o delegado responsável percebeu que apenas análise física e depoimentos não seriam suficientes para desvendar o assassinato meticuloso. Cada suspeito passou a ser confrontado de maneira estratégica, testando histórias, observando reações, analisando inconsistências e mensurando pequenas mudanças na expressão, gestos e voz, pois naquele tipo de crime antigo, a psicologia se tornava tão importante quanto a perícia, e cada detalhe emocional poderia indicar culpa ou inocência. Familiares próximos, como irmãos e primos, foram chamados de volta para depor.
E o delegado se concentrava não apenas no que diziam, mas em como diziam, notando tensões, olhares desviados, pausas abruptas e gestos nervosos que muitas vezes falavam mais do que palavras. E cada sutil diferença entre relatos passados e presentes era cuidadosamente anotada, comparada com documentos, cartas, registros financeiros e pequenos relatos de vizinhos. Colegas e amigos da sociedade musical também foram confrontados. E durante as entrevistas, histórias de ciúmes, rivalidades artísticas, ressentimentos e ambições emergiram, revelando que Mariana, embora reservada e dedicada, possuía conexões e conflitos complexos que poderiam fornecer motivação para um crime premeditado. Pequenas contradições nos depoimentos começaram a se destacar, horários inconsistentes, lembranças de encontros que não batiam com registros, omissões e exageros, e cada detalhe era cruzado com evidências físicas, como marcas de dedos nas partituras, manchas de vinho, pequenas impressões digitais e alterações na disposição de móveis e objetos, sugerindo que o assassino manipulou o ambiente para confundir a investigação. A polícia começou a aplicar testes estratégicos, confrontando suspeitos com informações verificadas, observando reações e induzindo respostas que pudessem revelar mentiras ou omissões, enquanto a cidade continuava a acompanhar o caso, comentando rumores, teorias e suspeitos, aumentando a pressão sobre os investigadores. A análise psicológica passou a ser fundamental, considerando perfis de comportamento, padrões de movimento, rotinas diárias, relações pessoais e sociais, observando quem poderia se beneficiar da morte de Mariana, quem possuía acesso ao casarão e conhecimentos suficientes para executar o crime sem ser detectado, e quem teria paciência e frieza para planejar cada detalhe. Ao mesmo tempo, a equipe revisava cartas antigas, diários, agendas e correspondências, identificando tensões ocultas, ameaças implícitas e pequenos indícios de ódio ou ressentimento, e cruzando essas informações com depoimentos, padrões de rotina e evidências físicas, criando uma teia complexa de relações e possíveis motivações. As simulações de cena do crime e ferramentas essenciais, a polícia testava hipóteses sobre entradas e saídas, movimentação dentro do casarão, manipulação de objetos, horários de chegada de vizinhos e empregados, tentando reconstruir a noite do assassinato enquanto cada pequena descoberta, como uma cadeira levemente deslocada, uma partitura fora de lugar ou uma marca quase invisível, podia confirmar ou descartar cenários. A pressão aumentava à medida que surgiam novas evidências e pequenos segredos do passado de Mariana e de seus conhecidos eram revelados, mostrando rivalidades ressentimentos, segredos financeiros e pessoais, indicando que o crime não era resultado de impulso, mas sim de planejamento, frio e calculado. Confrontos diretos com suspeitos revelaram falhas em versões e hesitações sutis, mas ainda era necessário cautela, porque acusações precipitadas poderiam comprometer a investigação. O delegado, com paciência quase obsessiva, continuou reunindo, cruzando e analisando cada detalhe, combinando perícia forense, análise psicológica, depoimentos, evidências físicas e observação comportamental, sabendo que a verdade estava escondida nos pequenos gestos, nas palavras não ditas, nos objetos deslocados e nos olhares que fugiam do confronto direto. Cada suspeito tornou-se peça-chave, e a polícia começou a traçar conexões entre ações passadas, padrões de comportamento e possíveis motivações, construindo um quadro detalhado do que poderia ter ocorrido na noite do assassinato. Lentamente, padrões começaram a emergir, indicando que alguém havia planejado o crime com conhecimento profundo da rotina de Mariana, acesso ao casarão e frieza suficiente para manipular o ambiente, confundir qualquer investigador. Enquanto cada movimento errado ou detalhe negligenciado pelo assassino se tornava uma pista valiosa, a cidade do Rio de Janeiro observava a cada passo,
comentando rumores, suspeitos e teorias, aumentando a pressão sobre os investigadores, que permaneciam focados, analisando, confrontando e reconstruindo a noite do crime, minuto a minuto, e cada nova informação. Cada contradição, cada detalhe físico ou emocional se tornava parte do quebra-cabeça, exigindo paciência, precisão e inteligência, porque o assassinato de Mariana Alves não era apenas um crime isolado, mas um enigma complexo de motivações humanas. Planejamento meticuloso, relações sociais, segredos familiares e artísticos, e apenas através da combinação perfeita de perícia, análise psicológica, observação minuciosa e interpretação de pistas sutis seria possível finalmente revelar o assassino, trazendo justiça para Mariana e encerrando o suspense que deixava a cidade inteira em tensão, demonstrando que, mesmo em crimes antigos, o detalhe mais imperceptível poderia ser a chave para a verdade. Após meses de investigação minuciosa, a polícia finalmente começou a perceber padrões claros nas evidências, nos depoimentos e nos detalhes físicos do casarão de Mariana Alves, pois cada fibra do tapete, cada marca de dedo nas partituras, cada pequena mancha de vinho e cada alteração sutil na disposição de móveis começou a apontar para uma figura específica. Alguém que conhecia profundamente a rotina da vítima, que tinha acesso fácil ao casarão, que entendia o funcionamento de cada objeto, cada canto e cada sombra, e que, acima de tudo, possuía frieza e paciência para planejar um assassinato perfeito. O delegado, com sua paciência obsessiva, revisitou cada depoimento, cruzou horários, confrontou suspeitos novamente e fez perguntas estratégicas que induzissem pequenas reações, hesitações e contradições, percebendo que os gestos sutis de um dos familiares antes negligenciados agora se tornavam cruciais para entender o que realmente ocorrera naquela fatídica madrugada. A governanta, entrevistada mais uma vez, forneceu detalhes adicionais sobre visitas inesperadas, movimentos estranhos e pequenas alterações na rotina da vítima nos dias que antecederam o crime. E quando combinados com registros antigos, cartas, diários e notas de colegas da sociedade musical, esses elementos começaram a criar um quadro coerente, revelando relações tensas, rivalidades antigas, ressentimentos ocultos e até interesses financeiros que poderiam motivar alguém a cometer o assassinato de Mariana de maneira tão fria e calculada. A polícia, analisando novamente o ambiente físico, simulou movimentos possíveis dentro do casarão. Testou horários de entrada e saída de suspeitos, examinou entradas secundárias, corredores e portas discretas, e percebeu que apenas alguém que conhecia o casarão e a rotina da vítima poderia executar o crime sem ser visto, manipulando cada detalhe para dar a aparência de normalidade, e essas simulações foram confrontadas com depoimentos, revelando mentiras e pequenas inconsistências que apontavam para o autor. Enquanto isso, pequenos detalhes psicológicos começaram a se destacar, o suspeito demonstrava conhecimento exato de como Mariana vivia, de como os empregados se movimentavam, de como os vizinhos reagiam. E sua frieza ao manipular evidências indicava planejamento extremo, o que se tornou um padrão impossível de ignorar. Ao confrontar diretamente o suspeito, observando minuciosamente cada gesto, pausa, olhar e hesitação, o delegado percebeu que as respostas ensaiadas não se sustentavam diante de perguntas inesperadas. E a tensão emocional começou a revelar sinais de culpa, medo e ansiedade controlados de maneira quase imperceptível, mas suficientes para confirmar suspeitas. Cartas e diários antigos, agora revisados sob essa nova perspectiva, mostravam pequenas ameaças, comentários passivicinais de ressentimento que, combinados com evidências físicas, criavam uma narrativa coerente de planejamento e execução, revelando que o crime não era impulsivo, mas o culminar de observação, paciência e desejo de vingança ou ganho pessoal.
A cidade do Rio de Janeiro acompanhava cada passo da investigação, os jornais publicavam teorias, rumores e detalhes do caso, aumentando a pressão sobre a polícia, mas também fornecendo informações indiretas, já que vizinhos e conhecidos comentavam acontecimentos, movimentos e visitantes suspeitos, permitindo à polícia confirmar ou descartar hipóteses. A reconstrução do crime, minuto a minuto, demonstrou que o assassino havia planejado a entrada e saída do casarão, manipulado objetos, alterado pequenas disposições para confundir a percepção e deixado rastros mínimos que só seriam detectados por análise meticulosa e observação detalhada. Finalmente, ao confrontar o suspeito com todas as evidências físicas, depoimentos e inconsistências, a verdade emergiu de maneira clara e inequívoca. A pessoa que Mariana confiava e que parecia inofensiva, alguém próximo a ela, possuía motivos ocultos e realizou o assassinato com frieza e inteligência, combinando planejamento psicológico e físico, conhecimento da rotina, manipulação do ambiente e controle emocional absoluto. O delegado documentou cada passo da descoberta, desde o exame do corpo e do ambiente até a coleta de depoimentos estratégicos, simulando movimentos, testando hipóteses e cruzando dados. E a cidade inteira, ainda em clima de tensão, finalmente pôde compreender a magnitude da frieza envolvida no crime, enquanto o culpado era levado sob custódia e o caso de Mariana Alves, embora trágico, se tornava um exemplo de investigação meticulosa, observação aguçada e paciência extrema, mostrando que mesmo crimes aparentemente perfeitos, planejados com habilidade, deixam rastros para aqueles que sabem abusar e que a verdade, por mais oculta que esteja, pode emergir com precisão quando cada detalhe é analisado com atenção absoluta. Minuciosidade e interpretação cuidadosa de evidências físicas, comportamentais e psicológicas, encerrando o mistério que manteve a cidade do Rio de Janeiro em suspense por meses, revelando o assassino e trazendo, finalmente, justiça à vítima, enquanto a comunidade refletia sobre a fragilidade da vida, a complexidade das relações humanas e o impacto devastador de segredos, rivalidades e frieza calculada. Após meses de investigação meticulosa, a verdade sobre o assassinato de Mariana Alves finalmente veio à tona, revelando um crime friamente planejado, executado por alguém próximo, que conhecia cada detalhe da rotina da vítima e manipulou o ambiente com precisão para confundir qualquer observador. Cada pista coletada, menos desde marcas quase imperceptíveis no tapete persa até pequenas contradições nos depoimentos de familiares e colegas, levou a polícia a reconstruir a noite do assassinato e identificar o culpado, mostrando que mesmo crimes aparentemente perfeitos deixam rastros para olhos atentos. A cidade do Rio de Janeiro, que acompanhou cada passo da investigação com ansiedade e curiosidade, pôde finalmente respirar, entendendo a frieza envolvida e a complexidade de relações humanas que cercavam Mariana. Este caso, agora resolvido, se tornou um exemplo de paciência, observação minuciosa e análise detalhada de cada detalhe físico, psicológico e comportamental, lembrando que a justiça, mesmo em situações difíceis, pode prevalecer quando a investigação é feita com precisão e cuidado. Se você quer ver mais histórias reais como esta, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu like para apoiar nosso trabalho e comentar abaixo de onde você está assistindo este vídeo. Queremos saber todos os cantos do Brasil e do mundo que nos acompanham. Cada comentário ajuda a construir nossa comunidade e nos incentiva a trazer mais casos intrigantes, crimes antigos e mistérios reais com detalhes cinematográficos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E lembre-se, cada história tem camadas escondidas e segredos revelados apenas com atenção aos detalhes. Então fique atento, porque o próximo caso pode ser ainda mais chocante e surpreendente. Obrigado por assistir e prepare-se para mergulhar no próximo mistério.
A história de Mariana Alves termina aqui, mas a investigação de crimes reais continua e você pode fazer parte dessa jornada.